Fala pessoal, meu nome é Tom Loureiro e esse é o Caindo na Terra. E hoje vamos continuar com a franquia Robocop, mostrando para vocês a review do remake Robocop de 2014. A história da produção desse remake começa lá em 87. A gente tem que voltar lá para 1987 para entender como que chegou nesse remake. Então, o Paul Verhoeven, ele fez a sua obra-prima ali com o primeiro Robocop, só que depois o estúdio queria se meter, Robocop 2 foi aquela bagunça, inclusive tem review aqui no canal de todos os filmes. Então Robocop 2 foi aquela bagunça, Robocop 3 foi um filme que o estúdio queria transformar o Robocop num super-herói para vender bonequinho e tudo mais. Então, Robocop 3 foi um filme que fracassou e enterrou a franquia. E o estúdio, já não indo muito bem das pernas, ali já nos anos 2000, quis fazer um remake. Quis fazer um remake para tentar reviver a franquia Robocop. O problema é que eles continuaram, o estúdio continuou com essa ideia de fazer um filme PG-13. Lembrando que o Robocop original, ele é um filme muito, mas muito violento, não tem nada de PG-13, tem crítica social, tem violência gráfica, tem palavrão, tem um monte de coisa. E o que aconteceu nesse remake? Eles chamaram, na época, o nosso querido diretor José Padilha, que havia estourado na época com o Tropa de Elite, ali nos anos 2000, e o José Padilha, ele não faz filme PG-13, né? O Tropa de Elite 1 e 2, eles não são PG-13, longe disso. Só que o estúdio, ele começou a segurar o Padilha. Não, ó, tá muito pesado, tá isso, tá aquilo, isso não pode ter. Então, assim, no Robocop de 2014, o Padilha, ele teve que ficar preso, muito preso, ao estúdio, às amarras do estúdio. E o que aconteceu? O resultado disso, ele conseguiu tirar leite de pedra aqui. Ele conseguiu colocar o filme no limite do PG-13. A gente vai ver aqui nas cenas. Ele conseguiu colocar o filme no limite ali do PG-13, que é o permitido. O filme, ele tem uma violência, esse Robocop, ele tem uma certa violência, ele é um filme mais denso, mais pesado, ele volta com aquela crítica social do original. Parece que tem muita coisa descartada da ideia do Robocop 2 que tá nesse filme, que eu já vou apontar mais pra frente. E, no final das contas, não é que o filme é bom. Claro que o filme tem erros, né? Ele tem algumas falhas, falhas grotescas, principalmente ali no terceiro ato. Porém, no geral, o filme até que saiu bem. O elenco do filme é bem estelar, né? Tem aqui o Joel Kinnaman, que é o Alex Murphy, que ele é bem parecido, assim, a fisionomia dele com o Peter Weller, lá do original. Tem também o Gary Oldman, que já fez vários filmes para os Macacos, fez o Drácula, então ele já é um nome conhecido, vencedor de Oscar. Samuel L. Jackson, que dispensa apresentações. Michael Keaton, que também dispensa apresentações. E a Abby Cornish. Então, o Padilha ele conseguiu reunir um elenco muito bom para fazer esse filme. Então a gente vê que a ideia era boa no papel, para chamar esse elenco, devia ter uma ideia muito boa, tá? Enfim, já vamos pro filme. O filme ele começa com um jornal, assim como o original do Paul Verhoeven. Ele começa com um jornal, só que dessa vez o jornal ele é bem a cara de jornal de 2014. Ele é mais sensacionalista ali, é como se fosse o Datena ali falando, o Samuel L. Jackson. Então tem tudo isso, essa atualização. E aí corta para uma repórter ao vivo numa operação dos americanos ali na terra de Teherã, junto com robôs
tentando não colonizar, mas assim, estão em guerra com esse lugar e tudo mais. E a gente mostra isso, uma operação, como se fosse uma operação policial dessa galera, desse grupo militar, com robôs. Inclusive, a gente tem aqui o Ed 209 nesse design novo, e eles estão lutando contra um grupo de terroristas. E a gente vê que os terroristas têm até família, filho, essas coisas, e nisso eles acabam se explodindo, né? E aí que tem um momento de violência. Logo no começo do filme, a gente vê o pessoal se explodindo. Eles se explodem ali completamente, né? Os terroristas, eles acabam explodindo tudo. Eles colocam, né, a bomba neles, aí eles se agarram nos robôs, se agarram nos carros e tudo mais, e acabam se explodindo. Aí o robô, o Ed-209, ele vê um menininho com a faca e dá tiro no menininho. Então, assim, já no começo a gente já percebe que o filme tem uma violência. Só que lembra que eu te falei que tem aquela situação de ir no limite do PG-13? Então, todas essas violências, o Padilha ele faz sem mostrar uma gota de sangue. Então, assim, ele mostra os caras explodindo, mas ele mostra só a explosão. E a gente entende. Mas, assim, não deixa de ser algo violento, porque a gente imagina o que aconteceu. Ele só não mostra o corpo das pessoas, as coisas assim, mas é bem violento. E a gente tem aqui também um deles se jogando em cima de um Ed-209 e explodindo em cima do Ed-209 junto com o robô, e termina com um discurso completamente sensacionalista do Samuel L. Jackson, porque o que acontece aqui nesse contexto? Existe uma lei nos Estados Unidos que não pode usar robôs como força militar em território americano. Pode usar fora, como nessa reportagem. Então, tem toda essa discussão de se pode ou não usar, se é mais eficiente usar os robôs em território americano, se pode usar, se funciona lá fora, por que não pode funcionar em território americano? Então Samuel L. Jackson ele fala isso nesse discurso. E aí a gente vai para a abertura do filme, finalmente, com a trilha sonora original tocando. O problema é que é o único momento do filme que toca a trilha sonora original do Robocop. Durante o resto do filme, é tudo uma trilha sonora genérica e tal. Então, assim, não é um momentinho pontual, mas que vale a pena. E falando da trilha sonora, eu não falei tanto da trilha sonora nos outros filmes, mas é o seguinte, a trilha sonora do Robocop ela é importante demais para a saga. É uma trilha sonora icônica do primeiro filme. No segundo filme não teve a trilha sonora clássica. Usaram uma trilha sonora boa, porém mais genérica. E no terceiro filme voltaram com a trilha sonora. Tanto que é talvez a única coisa boa do terceiro filme, assim. A melhor coisa seja a trilha sonora clássica tocando. E aqui toca só nesse momento, que é uma pena, que o resto do filme é tudo uma trilha sonora de filme de ação genérico. E aí a gente é apresentado ao Murphy aqui, e tem um flashback aqui, ele está contando o que aconteceu, que o Lewis, dessa vez o Lewis é um homem ali, esse cara do lado dele, não é mais uma mulher, então ele acaba sendo ferido numa emboscada, que eles iam prender um bandido, só que os bandidos descobriram de alguma forma que eles eram policiais e tentaram matar eles, e o Lewis acabou sendo ferido. Então o Murphy está contando, relatando como isso aconteceu, e aí tem esse flashback. Depois disso, a gente tem uma reunião do governo com esse Dreyfus aí. Ele é um senador que ele vetou, ele criou, na verdade, a lei que não permite usar os robôs em território americano. E em contraponto, a gente tem o Raymond, que é interpretado pelo Michael Keaton.
E ele quer, né, ele é o dono da OCP aqui nesse filme, ele é o dono da OCP. Nesse filme, a OCP ela não tem toda aquela força que tem nos originais, que, pô, eles constroem uma cidade, eles controlam a polícia. Não, a OCP continua sendo uma empresa privada nesse filme, mas ela não tem toda aquela força do original. Parece que ela é só uma empresa de tecnologia ali que fornece algumas coisas tecnológicas para os militares. Só que o Raymond, ele quer botar robôs em território americano, porque isso vai ser lucrativo para a OCP. E só que aí ele tem que dar um jeito de burlar isso, porque não podem usar robôs em território americano. Então, numa reunião ali junto com os sócios dele, ele fala assim, cara, tem um jeito da gente burlar isso, eu tive uma ideia. Qual é a ideia? Não pode usar robô. Mas não diz nada, essa lei não diz nada se eu colocar um homem dentro de uma máquina. Então é aí que surge a ideia de fazer um Robocop colocando um homem dentro de uma máquina. E aí a gente corta pro personagem do Gary Oldman, o Dr. Dennis Norton, que o nome dele é, né, Dr. Norton, Bob Morton, lá do primeiro filme, que foi o criador do Robocop lá no original. Ele trabalha para a OCP, só que essa divisão da OCP de tecnologia ali, ele é um doutor e tudo mais, responsável por criar protótipos, criar próteses, e a gente até vê uma cena bonita de um cara que não tinha braços, ganhando seus braços robóticos e tocando violão, voltando a tocar violão com os braços robóticos. E o Gary Oldman, ele é chamado pelo Michael Keaton para montar esse projeto do Robocop. E aí a gente vai para os bandidos, né, os bandidos que o Murphy e o Liu estavam caçando. Eles estavam ali, olha, esses policiais estão na nossa cola. A gente tem que revidar. E aí a gente começa a perceber que eles têm conchavo com a polícia. Que esses bandidos têm conchavo com a polícia. E aí, vamos revidar. Chegou um e falou assim, ó, um dos policiais que tentaram pegar a gente se chama Alex Murphy. Então vamos bolar uma emboscada para esse Alex Murphy. E aí, nisso, a gente corta para uma reunião que tem os candidatos ao Robocop, tudo policial afastado, seja por acidente, ou porque eles tomaram algum atentado. Então, só que nenhum deles convence ali o Raymond. Então, eles ficam meio que a ver navios nessa situação de escolher um candidato para se tornar o Robocop. A gente corta aqui para uma cena do Murphy chegando em casa, ele com um filho, e depois ele com a esposa, só que aí o carro dele começa a apitar. Aí nisso que o carro dele começa a apitar, ele corre ali pro carro, ele aperta o botão, não acontece nada, e aí ele vai entrar no carro para desligar. Nisso que ele vai entrar no carro para desligar, o carro acaba explodindo com ele ali dentro. Então ele acaba sofrendo atentado. Numa cena anterior a gente vê que colocaram uma bomba embaixo do carro do Murphy, e aí quando ele abriu a porta do carro, ele explodiu. E aí a gente tem mais uma cena um pouquinho mais violenta ali depois do atentado, que mostra ali no fundo como que o Murphy ficou. Na foto ali ele ficou sem o braço, sem a perna, todo ferrado, todo queimado ali, que é mais uma situação ali do Padilha, né? Burlando o PG-13, tentando mostrar a violência ali dentro do PG-13. Isso é muito legal, né? Que é um filme bem violento, pra PG-13 é violento pra caramba. Infelizmente não liberaram, né?
fazer um filme mais violento, porque aí o Padilha ia deitar e rolar. Mas enfim. E tem uma coisa legal agora que parece muito que é uma ideia não executada no segundo filme, que é a esposa aprovando. Mostra a esposa. Eles falam assim, olha, a gente vai colocar o seu marido numa máquina. Você aprova? E a esposa vai e aprova. Então isso desencadeia uma série de situações no filme que eu reassistindo o segundo filme, eu lembro assim que é uma ideia que pode ter sido do segundo filme, de que de alguma forma o Padilha teve acesso a essa ideia e ele acabou executando mais ou menos de uma forma diferente aqui. Então é muito legal. A gente tem aqui uma lembrança do Murphy, que é um sonho, só que no filme mostra que como se fosse real. Só que aí ele acaba acordando já no corpo de Robocop. E esse primeiro protótipo dele aqui lembra muito a roupa clássica, né? A gente tem a primeira visão dele, o primeiro vislumbre desse novo Robocop, que lembra muito a roupa clássica, e a gente percebe que ele não tem aquele peso da armadura clássica. Esse Robocop, ele é mais ágil, ele pula alto, ele corre rápido. Então, aquela situação de ser uma armadura pesada não tem mais aqui, tá? E é um visual legal. A gente vê ele fugindo aqui com a 209. Essa cena tá bonita, dá pra se fazer um quadro com essa cena. O Padilha sabe filmar. Uma coisa que a gente pode falar aqui é que o Padilha ele sabe filmar, sabe fazer takes. Então, ele tem essa direção muito boa, esse filme. E aí ele foge, tenta fugir, mas não consegue, porque acabam desligando ele. E aí corta para uma cena dele de novo, lá com o Gary Oldman. E o Gary Oldman tira a armadura dele. E aí mostra outra cena legal, violenta, mas só que é muito legal, assim, respeitando o PG-13, que é o que sobrou do Murphy. Que não sobrou nada, cara. Ele só tem a cabeça, o cérebro, os pulmões e a mão, basicamente. O que sobrou do corpo do Murphy é isso aí que você está vendo no vídeo. Então, assim, é algo muito bacana ver como que o Padilha ele fez um filme que pode passar pelo PG-13 com um nível de violência gráfica um pouco acima, né? Então é muito bacana esse visual. E aí tem uma chamada de vídeo dele com a esposa, e é uma diferença que temos aqui, que o Murphy, ao contrário do original, que quando ele vira Robocop, ele não lembra de nada de Murphy, ele vai lembrando no final do primeiro filme, só no segundo filme que ele que ele lembra do seu passado como humano. Nesse daqui não, nesse daqui ele tem consciência desde o começo de que ele é o Alex Murphy. Ele tem consciência desde o começo de que ele é o Murphy. Que ele tem família, que ele tem esposa, que ele tem filho. Ele só não se lembra do final, do atentado que ele sofreu. Só isso. Então parece muito que é uma situação do segundo filme, porque assim, ele tá nessa situação de ser um robô ainda e tudo mais, mas ele tem a consciência humana dentro de um robô, e só que ele quer ficar com a família. Vocês estão lembrando, se vocês viram a review do Robocop 2, dá para fazer uns paralelos, que é exatamente isso que acontece no começo do Robocop 2, só que é esquecido. Aqui não, aqui vai perdurar o filme, então parece muito que é uma ideia que esse dilema dele ter que ser uma máquina, mas ele quer ser um pai de família de novo. Ele quer estar com a esposa, ele quer estar com a filha. Parece ser uma ideia reciclada ali do Robocop 2. Eu não sei até onde isso realmente aconteceu, mas parece muito. A gente tem um easter egg aqui, que o Michael Keaton tá vendo uma nova armadura para ele, e é muito bacana que aí aparece na tela a armadura pesada e tal do Robocop clássico.
E o Michael Keaton fala, não, isso daqui tá parece muito pesado, muito ultrapassado, eu quero um negócio mais tático. Aí que ele fala, vamos botar preto, vamos botar preto nele. E aí começa o Tropa de Elite do Robocop, né? Que aí o Robocop com farda preta, né? Ali aí tem essa cena de treinamento dele treinando com os robôs, aí tem umas coisas legais que mostra ele atirando sem olhar, igual no filme clássico. É uma cena até meio longa, desnecessariamente longa, mas é bem bacana para mostrar o poder tático desse Robocop para estabelecer isso. Depois ele vai, visita a família, e aí ele visita o filho. Uma coisa ruim no design dele, em comparação com o design original, é que no design original, a maquiagem, ele pegava, quando ele ficava sem capacete, ficava parecendo que estava colado o rosto, era estranho. Aqui não. Aqui ele fica com esse rosto exposto quase que o tempo todo, ele não fica com o capacete, ele levanta assim, né? Levanta e abaixa. Então, o que acontece? Ele fica com essa cara que parece um Teletubbies ali, só o rostinho assim, redondinho. Então é meio estranho. Depois disso, o Robocop ele vai ser apresentado para o público e tudo mais. Só que aí, para ser apresentado no público, ele é colocado no modo automático, né? Porque o Robocop ele tem um interruptor ali de liga e desliga para virar totalmente full máquina e full humano, ou equilibrando. Então, a gente tem aqui nessa apresentação ele no modo automático, é legal que mostra o ponto de vista dele ali, aí ele olha para esse velho, esse senhor, e aí esse senhor ele tá procurado por assassinato, e aí ele vai e ele prende esse senhor e tal, e aí ele começa a se confundir, a lembrança dele começa a vir, igual no filme original, começa a vir a lembrança dele do atentado. E aí ele, no modo máquina, ele vai investigar o próprio atentado que o Murphy, né, que o lado Murphy dele viveu. E aí ele descobre o paradeiro do bandido responsável, que é o Valon, que é esse cara da fotinha, ali no cantinho. E ele vai até o paradeiro desse Valon e vai se vingar. Que é mais ou menos o plot do filme original. Que ele vai se vingar dos bandidos que fizeram um atentado contra ele. E aí é legal que tem a visão de calor do Robocop e tudo mais, os bandidos atirando nele e tal. E aí ele acha o Valon e ele acaba atirando no Valon e matando o bandido. Só que aí acontece igual no filme original, que no caso do filme original ele não morre, o bandido não morre nessa hora. Mas antes de morrer, o bandido ele entrega, tipo, tem os policiais que são corruptos, que são policiais que estão com você e tudo mais, foram eles que te entregaram. Os policiais são esses, esses e esses. E aí o Murphy ele vai na delegacia. Um desses corruptos é a delegada, então ele vai, confronta a delegada, ameaça atirar na delegada e tudo mais. E aí a OCP acaba desligando ele, porque apesar dele se movimentar muito e tudo mais, a OCP tem total controle dele, mesmo à distância, né? E aí que começa o maior problema desse filme. O filme estava indo bem até aqui. Ele estava indo bem, ele estava seguindo a linha do original, botando algumas ideias novas, renovando algumas coisas que valeram a pena renovar, respeitando a obra original. Então, estava indo bem até aqui. Só que agora começa a desandar. O maior problema do filme é o terceiro ato, que é, do nada, o Michael Keaton virando o vilão principal da história. O Michael Keaton simplesmente chega e fala assim, pô, esse cara, esse lado humano dele tá virando um problema pra gente. Vamos desligar ele. Aí o Michael Keaton do nada começa a virar um completo FDP. Ele chega na esposa dele, do Murphy, chega na esposa do Murphy
e fala assim, cara, ó, o lado humano dele morreu, só virou a máquina, e a máquina tá descontrolada, uma maior mentira. Ó, vamos sair daqui, e ele resolve desligar também, porque aí uma outra coisa que eu acho que foi reciclada da ideia do segundo filme é que a esposa do Murphy começa a ir pra imprensa falar assim, não, pô, olha o que eles fizeram, o que a OCP fez com meu marido, não sei o quê. E aí o Michael Keaton, ele dá um cala-boca nela ali, tipo, ó, não, ó, você tá aqui e tudo mais, você não vai processar a gente, o Murphy morreu, só virou o lado máquina dele, só que aí o Michael Keaton, ele tá fazendo isso com a esposa, mas só que ela não sabe que ele que tá querendo desligar o lado humano do Murphy, deixar só o lado máquina. Então, do nada, é o Michael Keaton virando vilão. É isso. E aí o Gary Oldman ajuda o Robocop a sair lá da onde ele fica e ir até o encontro do Michael Keaton. Aí o Robocop vai até o encontro do Michael Keaton, tipo, não, eu tenho que deter esse cara, que ele virou vilão aqui do nada, então tem que deter esse cara. E aí ele vai até o prédio da OCP, e aí no prédio da OCP ele encontra o Ed-209, mais de um dos Ed-209, então ele começa a brigar, a lutar, então tem uma cena de ação muito boa, porém genérica, tem um CGI muito mal feito ali, parece que o Padilha ele não sabe trabalhar bem com CGI, e o do Robocop lutando contra Ed 209. E claro, assim como no filme original, o Robocop ele acaba ficando todo ferrado, perde o braço e tá com um tiro no peito e tal. Mas ele consegue chegar no telhado, porque o Michael Keaton ele tá no telhado junto com alguns parceiros dele, com a esposa do Murphy e o filho dele. E todo mundo ia pegar um helicóptero para fugir dali. Só que aí o Murphy ele chega ali no telhado e ele vai matar o Michael Keaton. Só que o Michael Keaton ele é um membro da OCP. E aqui volta aquela ideia das regras que o Robocop tem, e uma das regras é não matar um membro da OCP. Então, o que acontece? Acontece igual no original com o Dick Jones. Ele fica travado. Ele tenta apontar a arma pro Michael Keaton, mas ele fica travado ali. E aí o Michael Keaton fica falando aquele discurso igual do Dick Jones, tipo, você não pode me matar, porque, pô, eu sou um membro da OCP e você não pode matar um membro da OCP. Aí que vem o problema do filme, que enquanto no Robocop original, se você viu a minha review lá, você sabe, acontece uma coisa genial, porque assim, o Robocop ele não consegue destravar. E aí o Dick Jones fala, não sei o que, eu quero um helicóptero também. E aí o chefe da OCP ele fala assim, Dick, tá demitido. Nisso que ele fala que tá demitido, aí o Robocop vai fazer o que quiser com o Dick Jones. Aqui não tem isso. Aqui tem tipo o poder do amor, sei lá, o poder da força de vontade, que mesmo travado, ele consegue atirar. O Murphy consegue atirar no Michael Keaton. Do nada. Então, esse é um problema. O terceiro ato do filme é muito problemático. Ele não é um terceiro ato legal, assim. Do nada o Michael Keaton vilão, do nada essa situação dele apontando a arma, travando e mesmo assim conseguindo atirar. Isso é bem cagado. É a pior coisa do filme, é esse terceiro ato, esse final. Mas enfim, terminando isso, a família fica reunida de novo, né? O Murphy ele é consertado, a família vai lá, visita ele, e o filme termina assim como começa, com o jornal sensacionalista ali do Samuel L. Jackson. E fim de filme, fim de Robocop de 2014, o Samuel L. Jackson ele fala a situação das leis e tudo mais, que eles mantiveram a lei de que não pode usar robô em território americano, então é legal isso. Podia ser um gancho para uma possível sequência que não vai acontecer, né? Porque eles não quiseram, o estúdio não quis, não deu uma bilheteria suficiente para garantir uma continuação desse remake. O que está falando que vai acontecer agora é que os criadores originais do Robocop querem fazer uma continuação direta do primeiro filme. Tá em pré-produção esse projeto, a gente não sabe se vai rolar para frente. Se rolar, fazer review aqui. Fora isso, esse é o último filme de Robocop oficial que foi lançado. Mas tem outras coisas, tem série de TV,
O Robocop teve 2 séries de TV, mais 2 séries animadas de TV, que é tudo expansão de universo, spin-off, essas coisas assim. Robocop também tem quadrinhos, tem várias histórias em quadrinhos, tem inclusive o Robocop versus o Exterminador do Futuro, que eles mandam o T-800 pro passado para matar o Alex Murphy. Então, que o Robocop no futuro ia ser algum líder de resistência. É uma história bem trash, mas é uma história em quadrinho que vale a pena correr atrás. Então tem muita coisa de Robocop e creio que vai ter mais coisa de Robocop mais pra frente. Então essa foi a franquia Robocop até aqui. Fizemos desde o primeiro filme, Robocop 1, 2, 3, e agora a playlist vai estar aqui, em algum lugar, tá? Na tela. E para você assistir os vídeos anteriores das reviews dos filmes. E claro, se pintar novo filme de Robocop, vamos reabrir essa playlist aqui, tá ok? Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!